Olá, como vai? Eu sou Joel, terapeuta corporal. Vamos falar de relacionamento? Antes de entrar nos méritos dos problemas de relacionamentos amorosos, preciso dizer que esse vídeo tem como propósito trazer uma visão mais ampla dos vínculos e a forma que a criança se relacionou com os pais, que determina, entre outras coisas, os conflitos conjugais que irá viver na fase adulta. Não se trata de fórmula mágica ou de antídoto, muito menos conselhos. O que pretendo abordar aqui é trazer alguma luz às seguintes questões. Por que não consigo ficar muito tempo com alguém? Por que sempre me envolvo com pessoas que me fazem mal? Vivo me envolvendo com pessoas que me fazem reviver sempre os mesmos problemas. Por que mesmo infeliz não consigo deixar meu esposo ou esposa? Já percebeu que muitas relações são uma repetição da relação dos pais? Já notou que algumas mulheres atraem alguém com características similares iguais ao pai ou vice-versa? Você percebe que muitas relações são invertidas, o homem ocupando o lugar da mulher e vice-versa? Ou relações em que a mulher é mãe do marido e o marido é pai da esposa? José Ângelo Gaiarsa afirmava que existem 2% de bons casamentos. Uns 10 a 20% são aceitáveis, dá para ir levando. Tem suas brigas, seus atritos, seus acertos, suas compensações. Na sua estimativa, 80% são de sofríveis, precários, péssimos. A vida em comum é muito ruim para a maioria das pessoas. Gaiarsa foi um psiquiatra introdutor das técnicas corporais em psicoterapia no Brasil. Contribuiu muito para uma melhor compreensão de temas como família, sexualidade e relacionamentos amorosos. Vou deixar o link caso alguém se interesse em conhecer melhor o trabalho dele. Muito do que vou falar aqui são convicções pessoais, portanto, não estão escritas em lugar nenhum e nem alguém que respalde o que digo, mas pode servir de reflexão para algumas pessoas. A primeira coisa que precisamos entender é que a vida ou a natureza não está preocupada com sua felicidade ou que tem interesse que você seja feliz. O que interessa para a vida é a perpetuação da vida e não vai medir esforços para que isso aconteça. Pouco importa se a menina engravida com 12 anos ou se é a consequência de um estupro, ou que exista atração inicial e depois esfrie. O que importa é dar o maior número de chances para que a perpetuação aconteça. Se a relação trouxer descendentes e depois ficar insuportável, talvez para a vida seja até melhor, diversifica ainda mais os genes. Sabemos que um recém-nascido é absurdamente dependente e requer atenção em tempo integral, razão pela qual muitas relações se perpetuam. Mas esta realidade não significa a existência de amor, e sim uma condição, uma circunstância. Portanto, o conceito de felicidade é algo humano. Isso significa que você é o único responsável pela sua felicidade e não pode esperar ou depender de ninguém para se preencher as suas carências. A maioria das relações amorosas são uma transferência da necessidade de que alguém venha para preencher e dar sentido à sua vida. Mas essa é uma esperança que normalmente não se concretiza e nem pode dar certo. Se você tem vazios, foi você quem os construiu. Ninguém pode preencher algo dentro de você que não seja você mesmo. O problema é que as pessoas não sabem como fazer isso. E ainda que tomem consciência, terão muitas dificuldades em se resolver. Dizem que querem amar, serem amadas, mas o que buscam é alguém para preencher suas carências e dê sentido à sua vida e lhe tire da solidão. Isso não tem nada a ver com amor. Está buscando algo que cumpra um papel, que atenda uma necessidade. Amar é outra coisa, mas sobre o que é amor falo em um próximo vídeo cujo tema será Carência não é amor. A maioria das relações são de compensação. A dinâmica é a seguinte: atração, identificação, apego, transferência e compensação, que é o emocional da mente. Ou carência, que significa falta de sentimento. Temos o emocional primário, que é o corpo, o coração, o amor. E o secundário, que é a mente, buscando suprir falta, que ele criou. Não é um sentimento real e verdadeiro, e sim um vazio que carregamos e que transferimos ao outro vir preencher. A compensação em si é um tema amplo que precisa de muito tempo
para abordar todas as suas questões. Como estou falando de relacionamento, vou me ater ao que diz respeito ao tema. Todos nós, por motivos diversos, de alguma forma, nos afastamos emocionalmente dos nossos pais lá na infância. A única forma de fazer isso é não receber o amor deles, o que seria o mesmo que recusar comida e ficar com fome. Digamos que se a menina se afasta emocionalmente da mãe, vai sentir um vazio pela falta dela e se apegar ao pai para compensar. Vai se identificar com ele e buscar homens iguais a ele no futuro. O mesmo pode acontecer com o menino. Abandona o pai, se apega à mãe e se identifica com ela. Por isso, a tendência de se envolver com pessoas que têm muito a ver com seus pais. Ainda existem os adotivos, os que foi criado por familiares, avós, tios, etc., que são figuras de referência. Sempre que falo de pai e mãe, estou falando de figura de referência, não necessariamente do pai e mãe biológicos. Ainda assim, existem os que se distanciaram das figuras de referência e se apegaram a uma terceira pessoa, mas este já é um caso mais complicado e eu teria que fazer um vídeo só sobre isso. Mas dando exemplo do que é identificação, digamos que por alguma razão a pessoa não aceita o país que nasceu, que seria o mesmo que não aceitar os pais. Julga, condena a política, a economia, a cultura, desemprego, a ignorância do povo e vai morar fora. A mente acha que pode decidir as coisas e não dá a menor importância para o corpo. Mas como o corpo não nega suas raízes, sempre quer voltar, então sofre, se angustia, sente falta, saudade. Para se manter afastada, usa os pensamentos, aqueles de condenação, reprime o corpo, usando a raiva, que os pensamentos permitiram existir, mas só isso não basta. Para a pessoa ficar bem, busca coisas externas que compensem a falta e acalmem o corpo, como comida, música, novela, coisas da cultura do país. Ainda assim não resolve, então atrai alguém com a mesma nacionalidade, que fale a mesma língua, que tenha a mesma cultura, ou seja, com os mesmos problemas, que potencializam as dificuldades, a ponto de ter que se afastar e buscar outro igual ali na frente. Este é o processo de identificação e compensação. Só acaba se a pessoa voltar ao país. O corpo se acalma e a pessoa não precisa mais buscar coisas para compensar. Ou seja, sem o corpo exigindo retorno, pode comer qualquer comida, assistir qualquer coisa, ouvir qualquer música, ter alguém diferente do que sempre teve, recuperar a liberdade de viver a sua própria vida e parar de buscar coisas para compensar um vazio que a negação de suas raízes causou. Todas as pessoas que têm dificuldades de sentir amor, de ter o peito preenchido de sentimentos bons e verdadeiros, está em um processo de compensação, perdendo a liberdade de viver a sua vida, andando em círculos, sempre voltando à estaca zero, como se estivesse cego, não conseguindo ver como as pessoas realmente são. Está contaminado com as suas experiências, cultura, crenças e verdades. E decide baseado na falta. Mas o que é ego? Na mente temos atenção, pensamento, ideias, opiniões, julgamentos. Aonde se encaixa o ego aí no meio disso tudo? Também entender o aqui e agora, o momento presente, também é muito importante. Sobre o agora e o que é ego, falo em um outro momento. A maioria das pessoas estão como que adormecidas, paradas no tempo emocionalmente. Está de frente para o seu passado e de costas para o seu futuro, buscando eternamente preencher um vazio que criou. Imagina uma régua de 90 centímetros ou mais que simboliza a sua vida, em que cada centímetro representa um ano. Está de frente para os primeiros centímetros, onde está a sua família, que emocionalmente você abandonou, e de costas para o seu futuro, para o resto da sua vida, colocando pessoas entre você e a sua família para preencher o vazio que separa você das suas raízes. A maioria dos relacionamentos servem a esse propósito. Ou seja, preencher o passado, as faltas, os vazios, e não alguém para seguir em frente. O que acontece é que todos os problemas do passado retornam. No dia a dia significa que a pessoa está sempre atraindo os mesmos problemas, seja no trabalho, com o chefe, se mudando de emprego e o problema se repete, entre amigos com alguém insuportável, na família, alguém que você não atura. Agora imagina você se juntando aos pais.
de forma verdadeira. Não precisará mais olhar para trás e nem terá espaço e nem necessidade de colocar alguém entre você e eles. Quebrou o processo cíclico de repetição. Aí sim poderá ficar de frente para a sua vida, para ser e fazer o que quiser, atraindo pessoas diferentes, mudar a relação com as pessoas. Senão, viverá repetindo eternamente a sua história, atraindo pessoas para que ela se repita, para que você consiga resolver. Costumo explicar para meus clientes a necessidade de pai e mãe da seguinte forma. Imagina que você é um trem. Os trilhos são sua base, seus pais. O da direita é o pai, o da esquerda é a mãe. Se a menina tem problemas com a mãe e se apega ao pai, o seu trilho direito estará estável e o da esquerda danificado. E ela viverá percalços na vida. Isso faz procurar alguém quando adulta, alguém que tenha o trilho da esquerda estável. E quem teria isso? O menino que se apegou à mãe e que tem o seu trilho esquerdo estável e, consequentemente, o direito danificado. Um buscando no outro o que deveria buscar na família. Isso não dá certo. Buscar solução no lugar errado. Porque quando os trens se alinham para seguir juntos, os dois balançam e vivem se chocando. Quanto mais rápido quiserem andar, mais vão se chocar e vão se machucar. É necessário estabilizar a base. Os atritos, dificuldades, cobranças que a esposa faz do marido, de como ele é muito parado, que ela tem que decidir tudo, se ela não faz, nada acontece, etc. Ou o marido reclamando que ela só sabe cobrar, que nada nunca para ela está bom, que tudo tem que ser do jeito dela, é um danificando o outro. Essa busca inconsciente de estabilidade emocional no relacionamento, que efeitos trazem na sua relação dentro de casa? Faz a mulher ocupar o lugar do homem e o homem o lugar da mulher. Essa falta de energia, ânimo, de se sentir menos, de não estar à altura das suas obrigações, seja de ser o melhor marido, esposa, melhor mãe, melhor pai, estar sempre abaixo das suas expectativas e exigências, as cobranças e culpas pessoais que carrega, são todas consequências desse distanciamento dos pais. Cabe aqui explicar que não importa se os pais estejam vivos ou não. Não se trata deles, e sim dos seus sentimentos em relação a eles. A imagem que carrega, a forma com que os vê ou viu. Quando falo de se apegar ao genitor do sexo oposto, me refiro à fase infantil. Até a pré-adolescência. A partir daí, a relação de um menino com mãe pode se tornar complicada, cheia de atritos. Ainda assim, ele estará ligado emocionalmente a ela. O mesmo acontece com a menina em relação ao pai. Esse também é um tema que abordarei em momento oportuno com mais propriedade. A menina precisa da mãe para se identificar com o feminino, para gostar de ser mulher, para ter nela sua fonte de nutrição e referência, ter autoafirmação em sua identidade sexual. O menino, idem. Justo por ter essa tremenda necessidade e por alguma razão os pais não terem atendido integralmente a criança, ela se frustra e se afasta. Por precisar e não ter, como estratégia de defesa, a criança se afasta e busca suprir esta falta na pessoa mais próxima, que normalmente é o genitor do sexo oposto. É fácil entender isso. Se amo muito alguém, qualquer coisinha faz sofrer muito. Mas é muito mais fácil estar com alguém que, se acontecer algo ruim, não doerá tanto. O caso é que a mente dominou os sentimentos e a pessoa perdeu o contato com o corpo. Mas ele continua, no caso da mulher precisando da mãe e do homem, pai. Na mente não existe sentimento, e sim a negação dele. Então, depende da aceitação do corpo. Aonde estão os sentimentos? A mente não pode obrigar ele a aceitar ou rejeitar nada. São entidades individuais e autônomas. Mas a mente não entende assim e acha que pode tudo. O que acaba acontecendo na prática é que a mente decide quem o corpo aceita. Do contrário, ele rejeitará rapidamente. A solução que a mente encontra é identificar alguém que um dia, lá na infância, o corpo aceitou. Ou seja, alguém que veio para compensar, no caso da menina, a falta da mãe, no caso do menino, a falta do pai. Então sempre será alguém muito parecido com outro nome.
Ou seja, na mente está a neurose, a repetição. O único poder que a mente tem é repetir sempre a mesma coisa. Sendo assim, a grande maioria dos problemas de relacionamento começam na infância. Hoje são apenas consequências. Evidente que existem muitas questões a serem consideradas. A individualidade de cada um, a cultura, a educação, traumas, violência, agressões, maus tratos, cultura ou obrigações que a pessoa carrega da família. Até coisas além da pessoa, heranças que carrega de problemas ancestrais. É apenas para fazer entender que as coisas são um pouco mais complicadas do que parecem. Claro que a pessoa pode amar, encontrar alguém que o corpo queira, e não para compensar a falta, mas nesse caso, aquelas dores que a criança sentiu na infância e que a obrigou a se afastar, virão à tona. E também é um problema enorme que precisa ser vencido. Ou seja, só amar não basta. Existem homens que estão identificados com pai? Mulheres que estão identificadas com mãe? Sim, existem. Mas isto é exceção. Bom, espero que tenha te trazido algumas respostas. Fique à vontade caso queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Se gostou, por favor, me ajude na divulgação. Eu espero você no meu próximo vídeo em que darei continuidade ao tema relacionamento amoroso. Fica aqui o meu muito obrigado e até lá!